que te importa isso? Tu segue-me. Salve Maria, eu sou o Padre Jean Paulo Ruse, pároco da Paróquia Todos os Santos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos às minhas redes sociais. Antes de começarmos o sermão desse dia 30 de maio, sábado da 7ª semana da Páscoa, eu quero te pedir mais uma vez a gentileza de curtir a nossa página no Facebook, no Instagram, que você vai encontrar como Paróquia Todos os Santos Imbu, de assinar o nosso podcast Contra o Mundo, de se inscrever no nosso canal no YouTube, Padre Jean Paulo Ruse, dar o curtir, compartilhar nas redes sociais, etc, etc, etc. Muito obrigado mesmo se você já fez isso. Deus te abençoe e nos ajude em nosso apostolado virtual, se você puder economicamente, ajudando também a nossa paróquia. Deus te abençoe, salve Maria. Meus filhos, no Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo dá uma resposta um pouco atravessada. Diz: o que te importa isso? Tu segue-me. E talvez essa chamada de atenção de Jesus, esta resposta um tanto enérgica, talvez sirva para alguns de nós, que muitas vezes, no afã de fazer o bem, e eu não quero aqui colocar em questão as boas intenções de ninguém, mas que muitas vezes no afã de fazer o bem, de combater injustiças, de combater algumas situações que talvez não estejam tão bem assim, acabam se utilizando de meios que colocam em risco a própria salvação. Por exemplo, no âmbito eclesial, muitas pessoas preocupadas com a teologia da libertação ou com alguns supostos ou eventuais pecados do clero, não, vamos ser sinceros, com alguns pecados do clero, ou com problemas aí assim supostos ou eventuais de uma paróquia, algumas decisões polêmicas ou que poderiam até ser questionadas por parte das autoridades eclesiásticas, algumas situações que poderiam ser melhores ou não esclarecidas, etc, etc, etc. Mas no afã de tentar consertar alguns problemas reais ou supostos, muitos acabam caindo na crítica, na maledicência, no assassinato de reputações, que nosso Senhor Jesus Cristo diz que é a mesma coisa que assassinar, de fato, em um certo sentido. Acabam caindo na desobediência, na rebeldia. E esses todos são os meios do mundo, são os meios do demônio. Ou fora até, extrapolando o ambiente eclesial, num ambiente de trabalho, por exemplo, uma promoção que talvez não tenha sido merecida da parte de um colega, ou um colega que é um pouco bajulador do chefe e acaba recebendo recompensas, ou uma situação de injustiça, de alguém que faz coisas erradas e nunca é punida, e aí no afã de tentar de repente consertar essa situação, acaba se juntando a grupinhos de fofoca, a fazer até mesmo, situações moralmente questionáveis, de puxar o tapete, de criar ciladas para o outro cair, etc, etc, etc. E isso faz com que a gente coloque a nossa alma em risco. No afã de fazer o bem, no afã de consertar o que está mal, a gente perde a própria alma. E do que vai ter adiantado? É por isso que Jesus, sem evidentemente deixar de fazer a justiça com Judas, diz: o que você tem a ver com isso? Me segue, cuida da sua alma, cuida da sua salvação. E nós vimos um exemplo muito bonito desta chamada de atenção de Jesus, ou melhor, um exemplo de alguém que compreende esta chamada de atenção de Jesus no apóstolo Paulo, na primeira leitura de hoje, que mesmo sendo caluniado, mesmo de fato sofrendo injustiças,
se recusa a falar mal dos seus acusadores, dos seus perseguidores diante do tribunal. Ocupa-se simplesmente em continuar sua missão, em fazer o bem, ou seja, em seguir Jesus Cristo. É evidente que não estou querendo dizer, e nosso Senhor Jesus Cristo menos ainda, que nós devemos ser omissos, que nós devemos pecar por omissão diante do mal. Não se trata disso. Mas o que Jesus está dizendo é que nós devemos cuidar primeiro da nossa salvação. E na medida que eu for virtuoso, na medida que eu for santo e que eu for caridoso, uma boa parte das injustiças, uma boa parte dos problemas da igreja, uma boa parte dos problemas no meu ambiente de trabalho já vão estar solucionados. Na medida em que eu for discípulo, eu trarei a justiça de Deus ao mundo. Então, nós seguiremos Jesus, cuidaremos da nossa salvação. Isso será mais importante. Deus te abençoe, tenha um dia maravilhoso, coberto da justiça de Deus, e sigamos Jesus.